cobrar pontualidade, eu estou cobrando responsabilidade, porque ele combinou comigo que estaria. Se ele chega no trabalho atrasado, você acha que no meu cliente ele vai estar preocupado em chegar na hora? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação, redes sociais do Sales Clube. Eu sou o Pedro Ribeiro, head de comunidades desta empresa que entrega estruturação comercial, crescimento de receita, geração de oportunidades para você empreendedor que busca mais previsibilidade e autonomia na sua área comercial. E o Sales Clube faz isso através de educação, capacitação com imersões, através da sua metodologia de máquina de vendas, de serviços consultivos e da sua comunidade Elite Sales Club. E aqui, o que a gente faz é contar histórias de crescimento empresarial da comunidade Elite. Antes de eu falar sobre o meu convidado, eu queria convidar você que está aí no Spotify, no YouTube, aproveitar para seguir no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos episódios do Pode Ser Elite. O bate-papo de hoje é com um camarada muito especial aqui para nossa comunidade, uma pessoa que hoje mora nos Estados Unidos e consegue, com muita maestria, gerir a empresa dele aqui em São Paulo, capital. E ele tem uma expertise de mais de 15 anos num mercado que, para muitos como eu, é novo, que é o mercado de instalação de carregadores elétricos, carregadores para carros elétricos, tanto no B2C quanto no B2B. E hoje eu recebo aqui Cauê Angeli, fundador e CEO da Big Green. Irmão, prazeraço bater esse papo contigo. Muita Prazer. honra para você, para mim, você ter aceitado esse convite. Pedro, primeiro eu é que te agradeço por ter cedido esse espaço para contar um pouquinho da minha história, talvez inspirar alguém e que a gente possa contribuir um pouquinho com o empreendedorismo em si. E nem tudo são flores, Nem né? tudo são flores. A gente tem as Estávamos nossas, falando sobre isso. a gente tem as nossas dificuldades. Eu tô aqui para falar sobre as coisas boas e também sobre as dificuldades que nós temos nesse caminho que nós E todo o percorremos. aprendizado que te moldou, te transformou e te trouxe aqui pro Cauê de 2026. Cauê, eu gosto sempre da gente bater um papo franco aqui, como você falou, com muita transparência, com muita honestidade, e falar não só dos louros, das vitórias, do sucesso. Essas histórias vocês estão cheios delas por aí e podem procurar várias delas. A gente gosta de falar sobre realmente os erros, os acertos, os aprendizados e tudo que moldou e transformou os membros da comunidade Elite pro momento que eles estão atualmente. Cauê, conta para nós da sua trajetória no mercado de infraestrutura e instalação de carros elétricos, quando você trabalhou numa empresa e como o empreendedorismo bateu na sua porta em 2019. Pedro, é o seguinte, cara, eu sempre tive essa vontade de empreender a vida toda. Não tinha encontrado ainda aonde, né? Para que lado. E bom, em 2009 eu entrei em uma multinacional e trabalhando sempre com a parte elétrica, né? Logo depois, coisa de 3 ou 4 meses, eu li um jornalzinho, aqueles jornaizinhos que circulam nos e-mails Uhum. das empresas falando assim, olha, essa empresa, lá no país de origem dela, instalou o maior hub de recargas do mundo. Eu falei, hub de recarga? O que é isso aqui? Quando eu fui olhar esse jornalzinho, a gente tava falando de carregador instalado. Sim. 2009. O maior hub de recarga, tava falando de 120 e poucos carregadores instalados. Eu falei, caramba, que negócio legal. Imagina se isso viesse pro Brasil. Me surgiu essa ideia. Primeira coisa que eu fiz foi, quem que é o chefe dessa área aqui? Lá. Eu procurei no nosso sistema, a gente tinha uma árvore de como funcionava, o organograma inteiro. Eu fui buscando e descobri quem era, mandei um e-mail para essa pessoa pedindo um treinamento. Eu estava 3 meses na empresa. Um treinamento na sede da empresa sobre esse assunto. Sim. A minha surpresa foi que eu acho que eu defendi tão bem aquele e-mail que eu queria esse treinamento e o porquê eu queria esse treinamento que ele aceitou. Eu sei que 6 meses depois eu estava viajando para lá para aprender um pouquinho sobre esse mercado. Em outro país. Em outro país. Então eu passei a ser o primeiro estagiário da empresa, a viajar pela empresa para fora do país para aprender alguma coisa. E aí o meu objetivo passou a ser outro. Passou a ser, poxa, não é só aprender sobre isso, é trazer isso pro Brasil e além de trazer isso tem que ficar debaixo da gente. Uhum. Porque não adianta eu fazer esse lobby todo, ir para lá, aprender e tudo mais. E perder a oportunidade, e né? perder a oportunidade. Então eu consegui convencer o chefe dessa área,
esse negócio, logo que eu voltei, a gente começou a conversar sobre isso, começamos a implementar. Obviamente que em 2009 a gente iniciou, os primeiros movimentos começaram em 2010, mas eu já comecei a aprender em 2009 isso. Lá em 2010 não existia demanda, você criava demanda, assim como qualquer mercado novo. Poucos carros elétricos no mercado também, né? E Pouquíssimos outros carros. veículos Eu elétricos. diria para você que eram 3 carros elétricos no mercado, Uhum. 3 marcas. E a gente tinha que pensar em como é que a gente podia fomentar esse mercado a partir do que a gente tinha. Até porque um carregador hoje custa R$ 2.500, R$ 2.100. Na época era 15, 16 mil reais o mesmo carregador. Bem caro. Era bem mais caro. Como é que eu vou vender uma coisa de 15 mil para alguém que não tem carro, sendo que se o carregador custa 15, o carro custa 250, um carro que hoje vai custar 100, tá? Uhum. Então, era uma dificuldade que nós tínhamos. Mas aí a gente começou a linkar isso com o marketing, a coisa ela foi acontecendo, até que a gente chegou em mais ou menos meados de 2019, que foi quando me deu aquele start, né? Eu falei, poxa vida, eu sempre quis empreender, eu tô no mercado onde eu sou pioneiro, então acho que no Brasil não tem ninguém, não tem nenhum brasileiro que trabalha dentro desse mercado há 17 anos, que é o meu caso. Então, poxa, em 2019, eu tinha uma oportunidade a gente tinha 90% do mercado, né? Então, se a gente comeu capim no começo, depois a gente estava comendo um pouquinho melhor. Então, 90% do mercado era nosso. Eu percebi que... Isso no Brasil. Isso no Brasil. Eu percebi que a nossa tecnologia tinha estagnado e os preços também. Porém, os nossos concorrentes começaram a entrar cada vez mais, melhorando a tecnologia e melhorando o preço. O preço nunca foi o problema. A gente dá um jeito, a gente consegue vender mesmo assim, mesmo que você tenha que nichar ou vender para um público diferente. A questão é a tecnologia. Uhum. Eu percebendo isso, eu falei, cara, eu acho que o meu tempo nesta empresa, pensa, 2009, 19, 10 anos. 10 anos. O meu tempo nesta empresa, sempre batendo meta, sempre entregando, sempre fazendo tudo. Eu falei, cara, acho que chegou a hora. E aí eu tinha uma decisão na mão. Chegou a hora. A minha decisão era, eu vou vender carregador, que é o que eu faço hoje, Sim. ou eu vou instalar carregador. E aí que eu acho que foi a grande sacada, a primeira grande sacada. Eu olhei para os meus concorrentes que vendiam carregador na época. Estamos falando de grandes players no mercado. Não tinha nenhuma empresa pequena, todos muito grandes. ABB, Bosch, Schneider, empresas gigantescas. Só multinacionais parrudas. Parrudas e que podiam financiar a venda desse carregador. Exatamente. Mesmo que não quisessem naquele momento, podiam simplesmente falar, é uma jogada de marketing, eu tenho budget para isso, Coloca eu vou financiar. como um custo de marketing. Pronto. E eu tinha do outro lado uma parte que, na minha opinião, é menos escalável. Na minha opinião, não. É menos escalável do que vender produto. E para o que eu fazia era mais difícil. Porque você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter uma série de coisas e ser responsável por uma série de coisas que na venda de equipamento você não precisa. Uhum. Ok. Só que quando você olhava para o mercado de instalação, você percebe que havia uma carência gigantesca de mão de obra em cima disso. Eu tinha dificuldade, porque eu vendia para o Brasil todo, e eu tinha uma boa equipe em São Paulo, que eu tinha treinado. Uhum. Só que nos outros estados eu não tinha. Então eu falei, e se eu abrir uma empresa de instalação? Eu não vou concorrer com essas empresas que hoje eu concorro, eu vou fornecer para elas um serviço diferenciado, porque é uma pessoa do mercado que já conhece que está instalando, então já tem um nome. Eu já tenho elas como, eu com certeza teria elas como cliente e vou trabalhar um serviço que hoje não é entregue no mercado. Cara, essa sacada foi muito boa naquele momento, porque fez a gente crescer rápido, né? E aí eu saí em 2019, fundei a Big Green, junto com a minha mãe, e a gente trabalhava de casa. Foi coisa de... E hoje o que a Big Green faz, até para o nosso espectador entender, é serviço. Serviço. Tá. Nós não vendemos equipamento até hoje, ou seja, Beleza. Desde 2019 para cá, o nosso core é a venda de serviço. Perfeito. Obviamente, eu não vou aqui falar que nunca vendi um equipamento. Claro, a gente vende. O cliente que não quer comprar separado... Mas não é o essencial, não é o nosso negócio. Eu não importo o seu equipamento para negócio. vender, eu não importo... Não, eu quero um equipamento da marca X, mas eu não quero dividir a compra, pagar para um e pagar para outro. Tudo bem, a gente faz tudo isso dentro do nosso portfólio. Então, a gente hoje é focado em serviço, desde 2019, focado em serviço para entregar primeiro qualidade, confiabilidade. Eu não vendo instalação de carregador. Quem vende instalação de carregador é eletricista. Eu vendo confiabilidade e eu vendo tranquilidade. Porque é uma coisa que você não consegue perceber. Instalação elétrica ninguém percebe. Eu vou contar Ela fica escondida, né? Ela fica escondida. Então você não sabe se foi bem feito ou não foi.
Não foi Você bem nem feito. sabe olhar se foi bem feito ou se não foi. Se ficou bonito, foi ótimo, tá ótimo, mas não quer dizer que tá bem feito, entende? Então, às vezes, eu tinha uma cliente, que é minha cliente até hoje. Se ela assistir, ela vai saber que é ela. Ela tinha Porsche, ela tinha Mercedes, ela tinha uns 6 ou 7 carros de luxo na Uhum. garagem dela. E ela chegou pra mim brigando comigo que a instalação tava dando 100 ou 200 reais a mais do que os concorrentes ou que ela achava que deveria ser. E aí ela virou pra mim e falou: vocês estão me roubando, vocês acham que a gente é rico? Só porque a gente tem esses carros na garagem. Aí eu fiz o quê? Eu marquei uma reunião com ela na casa dela e falei: olha, com todo respeito, eu sou sempre muito honesto. Eu falei: se você não quiser comprar de mim, tá tudo certo. Mas, te respondendo a pergunta, eu realmente acho que você é rico. Rica. Porque olha os carros que você tem aqui na garagem, olha o seu padrão de vida. Esse é o primeiro ponto. Mas não é por isso que eu tô te cobrando 100 ou 200 reais a mais. É porque o nosso serviço vale isso. E outra, você só não quer pagar isso porque você não vê retorno nisso. Não vê valor, Não né? vê, Numa você não boa vê valor. instalação de qualidade. Só que, ó, eu comecei a pisar no chão. Bater o pé no chão, da garagem dela. Esse mármore que você tem aqui deve custar 3 mil reais um metro quadrado. E você pôs pra gente pisar e o carro passar em cima. E pra segurança da sua família, você não tá querendo investir 200 reais a mais? Não, eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer que eu não quero investir na segurança da minha família, eu só quis dizer que eu acho que é caro. Mas eu entendi o teu ponto e vamos fechar. Entende? Então, é esse tipo de coisa Uhum. que a gente tem que mostrar para os nossos clientes. Então, isso não tinha na época, sabe, Pedro? Então, eu falei, cara, eu preciso ocupar essa fatia do mercado e depois eu sei que vai ficar tão commodity que qualquer um vai falar que faz. Fazer é uma coisa, falar que faz é outra. Não tô falando que não faz, mas faz de acordo com as normas, né? Aí agora o mundo como ele é, né? Quando um síndico de condomínio me fala assim, o cara vai me dar uma RT, desculpa falar, se for para essa câmera aqui, se você já ouviu falar que alguém vai te dar uma RT, que um eletricista vai te entregar uma RT, pode ter certeza, se ele não tiver um curso técnico, ele não pode emitir, ele vai comprar uma RT para você e não quer dizer que ele tá fazendo certo e depois que o problema dá, já aconteceu. Então aí você vai ter que resolver o problema. Então assim, é isso que a gente não quer para os nossos clientes. E a partir daí, cara, a gente vai até falar mais sobre isso, não vou mais tomar mais tempo, mas a partir daí a gente começou no nosso apartamento. 6 meses depois nós fomos para um ambiente de 60 metros quadrados. E, cara, um ano depois, nem isso, talvez 9 meses depois, a gente estava já num escritório de 1.000 metros quadrados, 4 andares. Foi até um passo maior que a perna naquele momento, mas foi uma oportunidade que nós tivemos. Nós tínhamos 10 pessoas, mais ou menos, dava eco no escritório, mas agora já está totalmente preenchido e acho que foi a escolha certa para o momento. Mas a gente pode falar melhor disso, mas foi mais ou menos isso, tá? Onde a Legal. gente, como foi a trajetória. Então, o ponto de virada, eu acho que foi a percepção em que mercado entrar. Perfeito. Eu acho que foi tarde, como a gente comentou ali antes. Acho que foi um pouco tarde, eu poderia ter feito antes. Eu acho que eu perdi um pouco desse time. Mas é novo. Era novo em 2019, mas, cara, se fosse em 2016, seria melhor ainda. Né? Eu acho que seria o melhor time possível. Mas foi em 2019, a gente tem um know-how muito bom. Hoje nós temos um dos maiores market share do mercado brasileiro. Legal. Se não for o maior, são 12 mil instalações em todo o Brasil, de todo tipo de carregador. Eu não chamo de carregador lento, chamo de carregador rápido. Normal, desculpa. Semi-rápido, rápido e ultra rápido. Então, até chegar no maior hub de recarga privada da América Latina. Que nós vamos falar Que dele nós vamos falar dele já daqui já. a pouquinho. E Cauê, eu gosto muito de perguntar para os empreendedores os grandes marcos da história da empresa. Nós estamos falando de uma empresa hoje que tem 40 colaboradores, certo? Certo. E tem 7 anos, vai completar 7 anos de vida em qual mês? Setembro completará 7 anos de vida. E você já demonstra, em todas as nossas interações aqui no Elite, o Cauê é membro da comunidade Elite, sempre muita maturidade, como se você já empreendesse há décadas, né? E a gente estava falando um pouco também antes de começar, de grandes marcos que foram marcos importantes, principalmente de construção de cultura organizacional. E como você, junto com seus colaboradores, conseguiram construir uma cultura extremamente forte na Big Green. Então eu queria que você explorasse um pouco mais essa parte de alguns marcos importantes, principalmente focado aí em construção de cultura organizacional. Legal. Cara, isso é uma coisa muito maluca, assim. Muita gente que eu conversava falava que isso era balela, sabe? Então, poxa, cara, não vai pra esse lado. Gastar dinheiro com esse tipo de coisa é um dinheiro mal gasto, porque
realmente no começo você não vê retorno Ouvindo de outros empresários. de outros empresários. Porque assim, eu sou, cara, eu sou um cara muito honesto, assim, eu não sei de tudo. Eu acho que eu preciso melhorar muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu tô sempre aprendendo. Eu não tenho a melhor empresa do mundo, procuro ter. Se eu não sei, eu aprendo, simples assim. Eu sou muito esforçado. Uhum. É isso que eu sou, simples assim. Então eu me esforço muito. Eu acho que quanto mais eu treino, mais eu fico melhor. Por isso que eu trabalho muito. Então, na minha cabeça de competitividade, eu sou muito competitivo. Se eu trabalhar todo dia 12 horas e meu concorrente 8, eu sou 4 horas melhor que ele por dia. Ponto final. Na soma do tempo, é muito tempo a mais que eu treino. Entende? Então eu vou, em algum momento, ou pelo menos em alguma coisa, eu vou ficar melhor em algum momento. Melhorar 5% por dia, pelo menos, né? Então eu me cobro muito por isso. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa nova que eu não pensei antes, eu me cobro demais por isso. Como é que eu penso o dia inteiro em trabalho? Às vezes abdico de muitas coisas, a minha esposa sabe muito bem disso. Eu trabalho disso domingo a domingo e eu costumo brincar com ela. Brincar que é meio sério. Eu falo, olha, você tem um período do final de semana para marcar o que você quiser comigo. O resto todo eu vou trabalhar. Ou é sábado de manhã, ou sábado à tarde, ou domingo de manhã, ou domingo à tarde. Você escolhe um desses períodos. Aí eu tô 100% com você, não pego no celular. Mas deu o tempo que eu voltei, eu vou trabalhar de novo. É esse o combinado que eu tenho. Eu moro no mesmo apartamento e às vezes eu percebo que a gente tá distante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar o meu casamento. Então, de tempos em tempos, eu procuro recuperar o meu casamento. Não que esteja num momento ruim, mas eu percebo que a gente tá distante. Então, eu abdico de coisas para trabalhar. Não sei se porque tá no meu sangue, porque eu gosto. Eu esqueço tudo quando eu tô trabalhando. A minha vida é trabalhar. Essa que é a realidade. Então, eu me esforço demais. Eu penso muito nisso, eu me cobro muito com relação a isso. E quando eu comecei com esse negócio de cultura, eu falei assim, cara, será que realmente... Porque eu ouvi de muita gente, cara, não mexe com isso, tá no começo. Uhum. Não vai gastar dinheiro com isso. Só que aí eu cheguei e pensei, poxa, eu não preciso gastar todo o dinheiro com isso. Eu preciso começar a cultura, cara. É uma coisa que você fala todo dia, que você vive. As pessoas ouvem o que você faz. Elas não ouvem o que você fala. Exatamente, você tem que dar o exemplo, né? Você tem que dar o exemplo. Então, cultura é isso. Eu nunca vou chegar no meu escritório depois do meu colaborador. Nunca. Sabe por quê? Porque eu cobro que ele esteja lá. Pontualidade. Eu cobro pontualidade, mas isso tá disfarçado. Pontualidade disfarçado na responsabilidade, que é um dos nossos valores. Cobrar pontualidade, eu tô cobrando responsabilidade, porque ele combinou comigo que estaria. Se ele chega no trabalho atrasado, você acha que no meu cliente ele vai estar preocupado em chegar na hora? Meu cliente é o ativo principal que eu tenho. Depois do meu colaborador. O próximo é o ativo principal que eu tenho, é o meu cliente. Então, eu percebi isso cedo, cara. Sim. Eu percebi isso cedo. Então, eu comecei a realmente investir cada vez mais de acordo com o que a gente tinha de retorno. Retorno financeiro mesmo, eu ia lá e investia mais. Cauê, você juntou muito dinheiro? Não, porque tudo eu reinvisto. Então, o que eu faço hoje? Eu comecei a trabalhar. Primeiro, a gente construiu o manual da nossa marca. Né? Não é o manual da marca que as pessoas entendem como brand. Não, manual de cultura. Sim, Código de cultura. Um código de cultura. Como que a gente se posiciona, como não se posiciona, quais são os nossos valores, nossa missão, nossa visão, o que é missão, o que é visão, o que é isso. O que as pessoas... Porque senão é balela. Se você não explicar o que é, por que a pessoa levanta todo dia da cama, ela não vai poder te responder não é com sangue verde, mas com brilho no olho, para depois ela viver aquilo para ter o sangue verde. Então, a gente implementou o sangue verde muito cedo. Uhum. E a partir daí, o tanto que a gente vai trabalhando para que isso aconteça através de eventos de cultura, eu acho que aí foi uma virada absurda. Quando a gente fez um evento de cultura, que a gente gastou em torno de R$110 mil para, na época, 25 colaboradores, é inimaginável. Ninguém que eu conheça que tem uma empresa de 25 colaboradores gasta R$110 mil em um evento para 25 colaboradores o dia inteiro no meio de uma semana. Entendeu? Então, e a gente procura fazer tudo do bom e do melhor. Coisa que a gente faria pra gente, Sim, sabe? sim. Pra eles terem essa ideia. Poxa, o pessoal tá pensando na gente entregar tudo do bom e do melhor. Uma Então, boa experiência do colaborador. uma ótima experiência. Eu acho que isso foi um ponto de virada absurdo. O quanto isso entrega de retorno pra gente é inacreditável. Chega a ser um ponto que a gente comentou da gente ficar um ano, uma empresa de 40 colaboradores, pequena, sendo assediado por tudo que é lado, porque os nossos colaboradores são bons, a gente
só perder 2 pessoas. Turnover baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. Inacreditavelmente baixo. Nem eu acreditei. Isso é fruto da cultura que a gente trabalha. E aí, como eu falei pra você, o pessoal ouve o que você faz. Você não pode falar que você quer honestidade, que é o nosso principal valor, e não mostrar isso no dia a dia. Sim. Então, vou dar um exemplo. Nós fizemos uma venda para um cliente, simples o exemplo. Uma venda para um cliente que ele comprou um totem lá. Ele comprou a instalação que tinha o totem. Ele demorou 2 meses para fechar. Quando ele voltou, ele achou que o totem não estava incluído. Mas já estava. Aí ele pediu para incluir o totem. O meu vendedor veio feliz da vida falando para mim assim, olha, vendi um totem a mais, vai virar margem pra gente. Eu falei, o quê? Essa não é a nossa cultura aqui. Nossa cultura é honestidade. Internamente e para o nosso cliente também. Então você vai ligar para ele, você vai falar que houve um engano e você vai tirar esse totem. Por mais que eu seja empresário, que eu queira lucro. Mas desse jeito não. Sim. A gente nunca vai ser reconhecido por uma empresa que faz alguma coisa por picaretagem. Isso não vai acontecer. A gente quer entregar qualidade. Dá um jeitinho ali, não, né? Não tem jeitinho. Teve um cliente... Gente, vida como ela é. A gente fez o primeiro condomínio de São Paulo. Eu acho que foi do Brasil, de 1 ponto para cada apartamento. Foram 96 pontos. Lá para 2021. Elbor Atmosphere. Se a Patrícia estiver me ouvindo aí, uma das pessoas mais gente fina que eu já conheci. Síndica, tem um know-how inacreditável. Olha, foi um trato muito, muito fácil e muito legal, porque ela vai a fundo para conhecer o que você tá falando, sabe? Ela não acredita no que você tá falando, isso é legal. E depois ela vê que você tá falando a verdade, vira uma pessoa maravilhosa e que, poxa, eu gosto de conversar, de passar horas no telefone. E aí a gente fez esse trabalho. 3 anos depois, ela me liga, Cauê, já a calha que vocês passaram aqui tá cheia já. Aí eu, cheia? Não era pra estar cheia, porque a gente dimensionou pra todos os circuitos passarem aí. Era um pedacinho pequeno lá, que saía do centro de medição. Era 3 metros, 4 metros. Cara, a hora que eu fui olhar o projeto tava correto. Só que por algum motivo, a equipe colocou uma eletrocalha menor do que estava em projeto lá. E passou desapercebido. Então 50% do condomínio, menos ainda, 30% do condomínio passou a infraestrutura por ali e já tinha enchido a eletrocalha. 3 anos depois, teoricamente, você não tem mais garantia. Nossa garantia é de 1 ano. Eu falei, Patrícia, não se preocupa. Isso é erro de projeto, é erro de execução. O projeto tá certo, mas erro de execução. Nós vamos voltar sem custo para você, nós vamos resolver. Isso é minha preocupação, é isso que ela tá comprando de mim. Confiança. Confiança. Que tá muito em falta, né, Cauê? A gente tava falando de outras situações aqui antes de começar. O Brasil hoje ele vive numa crise grande de confiança. E as pessoas no Brasil confiam poucas umas nas outras. Existem pesquisas que mostram isso. Que as pessoas dos países nórdicos, por exemplo, têm uma taxa de mais de 80% de confiança. E aqui no Brasil essa taxa de confiança entre pessoas para fazer negócio, né, para se relacionar em todas as vertentes da vida, é menor do que 10%. Então a gente vive uma crise de confiança aqui no Brasil hoje. Quando você vende confiabilidade, qualidade, que é o caso da Be Green, você acerta na veia, num problemaço que as pessoas têm no dia a dia. E voltando no nosso tema, sabe onde isso muda? Onde isso se encaixa? Na cultura. Exatamente. Porque se eu tô agindo assim com ela... Você tem que agir assim internamente com seus colaboradores. Eles estão vendo... E eles têm que ver. Eles estão vendo o que eu tô fazendo. Porque quando o meu gestor de projeto fala, Cauê, não tem sentido a gente atender isso. Já faz 3 anos, 4 anos. Eu falei, tem todo sentido a gente atender isso. Se a gente prometeu que ia entregar de acordo com o projeto, não tem garantia que cubra. Você tem que entregar de acordo com o projeto, não importa quanto tempo passe. Entende? Exatamente. Se tivesse de acordo com o projeto, e aí foi uma falha deles, tudo bem, a gente faz o trabalho cobrado. Mas fora isso, não. Então isso tudo é a cultura que diz. Hoje em dia, ninguém me pergunta mais como agir. A cultura já está intrínseca, o sangue verde já está... Eles já sabem o que vai ser a sua atitude, a sua ação. Já sabem. E aí, falando nessa parte de cultura, Cauê, você revelou pra mim que antes, não sei quando, mas antes você tentava segurar as pessoas improdutivas, tentava recuperar elas ao máximo, e que depois você teve uma virada de chave importante e entendeu que você precisa contratar rápido e demitir rápido também, né? Então, explora um pouco mais sobre esse tema. Como foi essa virada de chave na sua cultura, na sua forma de desenvolver, de contratar e desenvolver as pessoas lá na Be Green? Existe uma linha muito tênue entre você ter uma cultura forte e você querer agradar o seu colaborador, única e simplesmente. Cultura não é fazer festa, é você colocar o que você acredita e ensinar o que você acredita
e fazer o que você acredita. Principalmente fazer. Se você fizer todo dia, as pessoas que acreditam no trabalho e compraram a ideia, não da ideia do seu sonho, porque isso aqui na verdade é um sonho meu, mas compraram a ideia de que, poxa, eu tô trabalhando aqui, eu vou entregar o máximo que eu posso. Um dia eu ouvi em algum lugar que você pode entrar e sair do jogo, você pode sair do jogo a hora que você quiser. Entrar, eu que vou definir. Você pode sair do jogo a hora que você quiser. Tá tudo certo. Faz parte. Você só não pode estar dentro e jogar contra. Então é isso que eu luto o tempo todo. Tá? É para que as pessoas que estejam dentro não lutem contra. Isso que vai fazer a cultura. E em algum certo momento, como eu falei que é uma linha muito tênue, em um certo momento, eu comecei a pensar, poxa, mas se eu começar a demitir as pessoas que precisam ser demitidas rápido, que cultura que eu vou passar para as pessoas que eu tô trabalhando? Entende? Então, eu comecei a segurar e querer resolver problemas, às vezes, pessoais das pessoas. Então, trazia o problema pessoal daquela pessoa para dentro. Exemplos claros. Cauê, preciso de um adiantamento porque eu tive um problema. Eu não queria nem saber o problema, adiantava. Aí, quando você ia ver o problema, era que ele gastou o dinheiro dele com uma coisa besta, bebida ou qualquer outra coisa. Sim. Uma viagem e pronto. Fora de hora. E aí, ele não queria pedir no banco, porque ia ter que pagar juros. Então, ele vinha na empresa, a empresa solucionava o problema. Aí, beleza. Aí, ele tinha... Aí, sei lá, coisas como... eu tenho que levar o meu filho em algum lugar. Ok. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa, só que ele tem um casal em casa. E pra mim era normal. Até uma pessoa vir, Cauê, mas será que ele não pode dividir um pouquinho com a outra pessoa que tá lá? É só aqui que a gente cede? Ou seja, por a gente ser muito bonzinho, as pessoas acabam utilizando desse argumento. A minha empresa sempre consegue resolver. Isso aí eu falo com eles. Entende? Então, eu confundi em algum momento. Sim. Né? Por mais que a cultura estava sendo feita, estava sendo trabalhada, mas eu cheguei a confundir. E aí chegou um momento, cara, que a gente toma alguns tomos, né? Que essas mesmas pessoas pisam na bola com a gente, e aí a gente tem que a gente precisa demitir porque pisou na bola, ok? E aí a gente fala, poxa, a gente tentou tanto, e essa pessoa foi lá e deu essa pisada na bola aqui, cara, sabe? E aí a gente começa a perceber, e a gente vai aprendendo, ficando mais também, um pouquinho mais safo, né? E a gente vai vendo que, poxa, tudo bem, eu tenho que estar preocupado com o que aquele colaborador, eu me preocupo, tá? Com a vida pessoal, se ele me dá abertura, eu me preocupo, porque isso, de certa forma, vai trazer algum resquício aqui pra dentro. Só que eu também tenho que estar preocupado no meu resultado. Muitas das vezes eu colocava a vida do cara em detrimento do meu resultado. Hoje eu tô mudando isso. E eu ouvi do Vinícius, que é, poxa, meu braço direito lá, uma das pessoas que eu mais confio. Eu nunca vi uma pessoa... Abraço pro Vinícius, tá sempre conosco aqui nos eventos do Seus Clube e é um líder incrível lá da Big Green. E cara, isso é uma pessoa que entrou como estagiário lá na empresa e hoje ele construiu o legado dele, a história dele. Construiu o legado dele. E hoje ele é gerente operacional lá da empresa, lidera 10, 12, 15 pessoas. Que legal. Então, uma pessoa que me ajuda muito e que me abre os olhos às vezes, né? E aí ele me falou, poxa, Cauê, eu acho que a gente tem que estar junto com quem tá junto, sabe? Tem que estar mais junto. Não é que a gente nunca tem, a gente tem que estar mais junto com quem tá junto. E quem não tá junto, a gente tem que separar eles em farol. Eu falei, separar em farol? Ele vamos. Verde, amarelo e vermelho. Me explicou mais ou menos lá. Aí eu, como sou cara muito... como é que eu falo? Eu penso muito sobre essas coisas, né? Eu fico pensando no trabalho o tempo todo, eu fui dormir com isso na cabeça. Como é que eu vou implementar isso, né? Ele me deu uma super ideia. Eu concordo. Poxa, vamos parar de gastar com quem não tá preocupado? Vamos usar esse dinheiro pra, botar pra quem quer estar com a gente, sabe? Vamos dar. Quem quer que você puxe a corda dele. Exatamente, pra quem tá e preocupado. Junto, né? Tá. Exatamente. E aí a gente criou, ele me deu a ideia e eu fui melhorando isso, né, na minha cabeça. E a gente criou, cara. Agora a gente tem lá as pessoas, eu classifico todos os meus colaboradores em verde, amarelo e vermelho. Verde é aqueles 20%. Que vocês explicam aqui nas imersões, eu só pus luz, cor de semáforo, para ficar mais didático. Quem tá no verde são as pessoas que, se tiver uma imersão, é as que vão. Se tiver que dar uma premiação, são as que vão receber. Se tiver que dar alguma premiação que eu não dou só em dinheiro, né? A gente quer também fazer experiência. Se tiver alguma experiência para entregar para alguém, vai ser para essas pessoas. O amarelo é dividido em 2, aí que entra. Você tem o amarelo mais e o amarelo menos. Amarelo mais, a gente tem que trabalhar para eles subirem pro verde. O amarelo menos, a gente tem que tomar cuidado para eles não caírem, porque eles estão ali. O vermelho, eles têm que sair dali sozinho. Ponto final. Nós não vamos
fazer o que eu fazia antes. Pegar o cara ficar, não, poxa, tinha uma pessoa lá que era muito bom, mas chegava atrasado, e não era pouco atrasado, era 11 da manhã, faltava no cliente, era um problema todo santo dia, eu tentando ajustar e conversa daqui, conversa dali. Um ano assim, chegou uma hora que não deu. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente tem que olhar um pouquinho para o nosso lado e entender também que isso culturalmente pode ser ruim para as demais pessoas, né? Porque está atrapalhando o trabalho de outras. Então, se essa pessoa está no vermelho, é claro para ela, está no vermelho. E se eu falei isso para ela, quer dizer que é o último feedback que eu dei para ela e que se em um prazo muito curto ela não melhorar, Sim. ela vai sair. Prazo muito curto, 1 mês, ou até o próximo PDI no máximo. Então, a gente tem um plano de desenvolvimento individual lá, que a pessoa recebe uma nota através de um feedback que a gente tem. Perfeito. E com isso, se ela tá no vermelho, ela vai ser informada e ela vai sair dali sozinha. Se eu tiver um curso aqui do Sales que eu poderia entregar para ela, mas ela tá no vermelho, ela não recebe. Eu perco a vaga, mas ela não recebe. Dali ela vai ter que sair sozinha. Os outros eu impulsiono, os que estão para baixo. Infelizmente, eu já tentei muito tirá-las dali e na minha experiência, 99% das pessoas que estão ali não conseguem voltar. Vermelho. Do Não. vermelho, elas Na não minha conseguem experiência, subir pro amarelo menos. não. Na minha experiência, tive uma pessoa só. Até hoje. Uhum. Que conversando, ela entendeu. Porque geralmente as pessoas trazem problemas pessoais, querem que a empresa resolva, e se a empresa não resolve, ela começa a internalizar aquilo, e a empresa é a vilã da história, Sim. porque não está resolvendo o problema pessoal que a pessoa tem. Então hoje eu consegui separar muito bem isso, o que é cultura, do que é assistencialismo, sabe? Então, Sim. não que eu não possa ajudar na pessoa física. Eu posso chegar na minha pessoa física e ajudar, como eu já ajudei muita gente. Mas, como empresa, eu acho que eu tenho que separar um pouquinho isso, porque é uma linha realmente muito tênue. Perfeito. Cauê, quero falar um pouco de negócio e desse mercado. Primeiro, eu vou fazer uma introdução aqui rápida de alguns estudos, algumas teses que já comentei com você, que eu já tive acesso, que eu já li. E aí depois eu vou explorar mais alguns outros pontos específicos do mercado. Há quem diga no Brasil, alguns, digamos assim, estudiosos, pessoas que têm bastante conhecimento no mercado de montadoras, no mercado automobilístico, que o Brasil dificilmente passará por características culturais, características do relevo e comportamento de consumidor. O Brasil dificilmente passará de um share total de carros elétricos de 4,5%. Eu quero que você contra-argumente essa tese e fale também sobre demitir clientes ruins. A gente falou de demitir colaboradores aqui, mas existem clientes também que não estão dentro mais do modelo de negócio do momento ali da companhia e que você, por vezes, precisa realmente parar de atender, romper o contrato, tudo dentro de uma boa gestão do relacionamento, né? E dentro dos contratos e tudo mais, mas você precisa encerrar isso, né? Sim. E além disso também, como vocês têm lidado com a concorrência que não é leal, no aspecto de aventureiros mesmo, né? Vocês vendem confiabilidade e qualidade, como que você lida com um concorrente que é um aventureiro? Bom, cara, perfeito. Primeiro, às vezes eu tenho um TDAH grande aí, pode ser que eu esqueça alguma pergunta. Primeiro a questão do market share, 4,5% se eu esqueci alguma coisa aí, carros porque elétricos. eu sou assim, você faz 5 perguntas pra mim, eu só lembro da última. Eu te lembro, fique tranquilo. Então, falando nisso, a questão do market share, dos números de mercado, 4%, a gente já está atingindo isso, né? Então, a pessoa que falou isso, falou no ano passado, ano retrasado isso, já estamos chegando nesse número, né? Então, falando em infraestrutura, nós temos 20 mil carregadores instalados, mais ou menos Brasil no Brasil. todo. Brasil todo. O número de infraestrutura de carregadores cresce 2 dígitos por ano. Todo ano, 2 dígitos. Todo ano, 2 dígitos. Desses 20 mil carregadores, a gente teve um crescimento nos últimos 12 meses de 166% de recarga rápida. Isso indica que a pessoa já pode começar a viajar com mais tranquilidade. Então você começa a criar infraestrutura nas estradas. Que são modelos mais tecnológicos de e mais rápidos de com recarga. fast charger. Exatamente. Então vão se criando hubs de recarga para que aquelas pessoas possam viajar, né, no meio de estradas e tudo mais. Então é tempo de você tomar um cafezinho, tomou um cafezinho, saiu, já tá pronto para ter mais 500 quilômetros de autonomia. Estamos falando de um mercado que gira em torno de 2 bi, um pouco mais do que isso, vai passar 3 bi esse ano. Todo o mercado de mobilidade elétrica, não somente carros, mas carregadores, motos e outros veículos
Exatamente. E aí, movidos por eletricidade. exato. E aí, fazendo um paralelo com outras culturas que já estão um pouquinho mais avançadas do que a nossa, eu acho que, sinceramente, cara, questão de relevo, para mim, desculpa, isso aí não existe. O Brasil é um dos países mais propícios para você ter o carro elétrico. Primeiro, matriz energética. Você não queima Perfeito. carvão. É hidrelétrica. Queima muito pouco, né? Quando fala não Queima queima, quando- guardado as devidas proporções. Tá? E às vezes É. quando o nível dos reservatórios ele tá baixo, as Entram termoelétricas outras. precisam Exato. ser ligadas. Exato. Mas aí a gente tá falando cara, é basicamente hidrelétrica. É a energia mais Uhum. limpa do mundo. Entende? Então a gente tem isso em abundância aqui. Você tem, tudo bem, questão de relevo, mas você tem a utilização disso passa a ser na tua garagem. O que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu moro, em Cleveland, você não tem a facilidade que você tem aqui para instalar na tua vaga. Você não tem nenhuma vaga. Você chega ali, você põe, o estacionamento é aberto para todo mundo, chega ali e põe, não tem vaga fixa para você. Entende? Aqui você tem um condomínio que você entra nele e coloca. Lá não. Lá são várias vagas do condomínio, só pode parar quem mora no condomínio, mas se tiver mais carro do que vaga, você para fora do condomínio. E você pode parar uma vaga hoje, outra amanhã, outra depois. Se não tiver vaga, você não para. Então, assim, por mais que seja que a tecnologia esteja mais desenvolvida lá, você tem menos capacidade de carregar em casa. Uhum. Quando você mora, pelo menos em prédio. Quando você mora em casa, você põe na tua casa. Mas quando você mora em prédio, que é o meu caso, e muita gente mora em prédio, ok? Então, eu acho que é justamente o contrário. Primeiro que a gente já tá chegando nesse número. Então, vai envelhecer mal isso daí, né? Esses 4%. Essa tese. Essa tese. Segundo, que os outros números que eu acabei de contar aqui são números que são factíveis. Você tá em qualquer lugar que você pesquisa. A galera tá ouvindo eu falar aqui, já pode pesquisar no Google aí e ver se eu tô mentindo, se eu tô falando a verdade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Os números estão aí para falar por si. Então, eu não acredito que vai parar nisso. Eu acredito sim que vai ter um conjunto de tecnologias, só que eu não acho que esse conjunto de tecnologias, o carro elétrico vai ficar só com 4%. Tá? Uhum. Eu acho que vai andar junto com combustão, eu acho que vai andar junto com hidrogênio, eu acho que vai andar junto elétrico, eu acho que vão ter várias formas de você se locomover, várias tecnologias. Tá? Só que vai ditar qual vai ser melhor, qual vai ser a mais utilizada quando você for evoluindo a cada tecnologia. Hoje, por exemplo, hidrogênio ainda é muito caro, então não está muito difundido, mas existirão pessoas que vão preferir hidrogênio a elétrico. E sempre tem a possibilidade disso abaixar o preço, né, também. E vai Como abaixar. você comentou, em 2009 um carregador custava 15, 16 mil reais, hoje custa 2.500. Exato. Então, o aumento da demanda e da utilização daquilo também faz o preço pressionar para baixo, né? Com certeza, os carros Pode acontecer também. com o hidrogênio. Hoje tem carro de 100 mil reais, sabe? Compara com HB20. HB20 você paga uns 100 Combustão, mil reais. né? A O carro a combustão. Exatamente. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo e eu acho que o market share do carro elétrico vai ser muito maior pelo que a gente vê. Eu costumo brincar, né? Toda previsão que eu faço, geralmente as minhas previsões são um pouco conservadoras, eu erro, porque sempre ultrapassa. Você fura ela para baixo, Eu né? furo ela para baixo. Então a gente tenta fazer realista, mas quando você vai ver, o negócio cresce muito mais rápido. Teve ano, cara, que a gente fez o número que a gente fez no ano anterior em 4 meses. Olha só. Em 4 meses. Então, você bateu o ano anterior em 4 meses. Em 4 meses. E para bater a meta, eu bati a meta em 6 meses. Que a gente ia pro ano. Assim, é coisa que você não prevê isso. Uhum. Entende? Um crescimento nesse sentido. Então, obviamente, quer dizer que você está fazendo a coisa certa e que o mercado também está crescendo muito mais acelerado do que você previu. Então, acho que essa primeira parte que você me perguntou, acho que os números eles falam por si, e aí é uma questão que, olhando para o mercado, é a minha opinião, acho que vai todo mundo coexistir, só que eu acho que o share do carro elétrico vai ser muito maior do que 4%. Muito maior do que 4%. E aí depois nós temos... a pergunta sobre... as outras duas são demitir clientes que não estão mais valendo a pena ter, e a outra, a pressão de concorrentes desleais que não jogam dentro das 4 linhas e que são aventureiros. Acontece muito. Mas beleza, quando a gente fala de cliente, cara, no começo, quando eu tava lá na salinha com a minha mãe, a gente tinha que pegar tudo, cara, sobrevivência, velho. No começo abre a torneira e enche o balde. Cara, cresce, depois se organiza. Exatamente. Cresce, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. Aí, depois disso, você fala, poxa, eu tenho que aceitar tudo que vem.
Tem que aceitar qualquer desaforo. E foi assim, o meu primeiro mês eu faturei R$ 1.200. Foi o meu primeiro faturamento. Então, a gente vai trabalhando e quando a gente chega em um certo nível, que a gente já consegue entender o que é melhor para a companhia e o que é melhor até o seu pessoal, porque, cara, a gente é empresário. Se eu não colocar a minha alma ali, porra, o que eu tô fazendo ali? Entende? Se não for o que eu quero que seja, por que assim? É porque eu quero. A empresa é minha, eu quero assim. Às vezes eu falo isso. Óbvio, não sou arrogante quando eu respondo isso, né? É uma brincadeira. Depois eu explico. Mas no final é isso. Sabe, se para mim honestidade é importante, é o principal valor que eu tenho na empresa. E eu olho para isso. Então, tiveram alguns clientes nesse meio tempo que alguns a gente demitiu e não é fácil, porque de certa forma você vai engolindo sapos e você se acostuma a engolir sapo para ter aquele faturamento no final do mês. E a partir daí a gente acaba fazendo, mas depois que você faz o primeiro, né, que você fala assim, cara, deixa eu ver como é que vai ser. Eu acho que tudo é teste, tá? Vocês falam muito Claro. disso aqui. Muito. Muito disso aqui. E eu aprendi isso aqui. Então você testa rápido, erra rápido, conserta rápido, certo? Então, poxa, vamos pegar o nosso que traz menos resultado e vamos demitir esse cara. Sabe como foi o papo? Eu liguei pra ele e falei assim, cara, olha, a tua cultura não tá alinhada com a nossa. Foi assim que eu demiti esse cliente. A tua cultura não tá alinhada com a nossa. A gente estava em época de renovar contrato. A tua cultura não tá alinhada com a nossa. Então a gente decidiu, do nosso lado, não renovar o contrato com você. A gente vai entregar tudo que tá nesse contrato, tá finalizando. Nós vamos entregar, tá tudo acordado, a gente vai fazer. Só que para uma nova renovação, a gente prefere não seguir, porque culturalmente não é interessante para nós nesse momento. Ele não entendeu nada. Absolutamente nada. Mas como assim? Você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, eu adoraria ganhar dinheiro. Mas eu não gosto de vender desse jeito. Me fala o que você precisa. Eu falei, já foi o tempo. Agora eu prefiro encerrar. Esse foi o teste. A gente percebeu que demitir esse cliente nos deu muito mais tempo e estoque de energia para trazer outros clientes. Cara, que loucura. A gente deixou de gastar energia com esse cliente, que era uma energia muito alta. Ele dava muito trabalho. Muito Sugava trabalho. mesmo a energia, né? Sugava. E a gente não é só trabalho para venda, para operação, para execução de projetos, para o financeiro. Provavelmente quando o cliente dá trabalho, ele dá trabalho para todas as equipes, todos os setores. Para tudo. É inacreditável, Pedro. E aí, a gente fez isso, esse foi o teste. E quando a gente percebeu 1, 2 meses que deu certo, eu comecei a fazer isso. A gente tinha uma listinha já preparada de alguns. A gente fez com os outros, mas foi bate e pronto, deu certo, acabou. E teve um que era muito grande, representava muito pra gente, aí eu acho que é a dor de muita gente. É um cliente que dava, que não é que dava trabalho, ele não paga. Cara, o fluxo é muito ruim. Você demora 30 dias pra receber, que é o normal do mercado, tá acostumado, só que você recebe em 90, 120 às vezes. Ele não honra com os 30 dias. Não honra com os 30 dias. E isso influencia no caixa de um jeito que você chega a não dormir pensando como você vai pagar salário. Entende? Exatamente. Então, isso aconteceu, não foi uma nem duas, são 6 anos de parceria que eu tenho com essa empresa. Ainda tenho. E cara, se eu tomasse uma decisão de apertar, de falar assim, a partir de agora a gente para de prestar serviço, sabe? Que serviço é assim? Você não pagou, você não paga a conta de energia, o que acontece? Corta. Simples assim. Acho que é um aviso ou 2 no máximo. Pronto. Corta. Eu tô há 90 dias atrasado, eu continuando fornecendo, com medo de cortar, e essa empresa que representava 30%, 40% do meu faturamento, falar assim, agora eu não quero mais parceria, porque você tá cortando aí. Então, esse era o meu medo. Eu falei assim, cara, deu certo nas outras. Não é que eu vou demitir esse cliente, mas eu vou começar a tratá-lo como cliente. Isso foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Juro por Deus, cara. Uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu cheguei pra esse cliente e falei, a partir de agora, 5 dias de atraso eu paro. 5. Eu paro. Pra deixar a coisa aqui, eu vou cobrar. Porque deixava um monte de... O estoque dele tava na minha empresa, eu não cobrava absolutamente nada, eu não conseguia nem pôr o meu. Né? Então eu fazia tudo pelo cliente e o retorno que eu tinha, obviamente, era muito trabalho, né? Isso era muito bom, mas também era a falta do pagamento do trabalho que era realizado. Então eu comecei a tratar esse cliente de fato, não como um parceiro, como eu via, mas como uma relação comercial normal. Atrasou, multa. Sem medo desse cliente ficar chateado. E eu sabe o que eu descobri? Que o cliente entende a falha. E ele não fica chateado com você porque você aplica a regra do jogo. Como eu achei
Alguns podem até entender, só que eles estão levando pro pessoal, ali é uma relação comercial. E desde que eu comecei a fazer isso, a gente teve uma melhora significativa no nosso caixa. Porque o que eles fizeram? Eles nunca mais atrasaram 120 dias. Eles atrasavam, continuaram atrasando a vida toda. Só que eles atrasavam 45, porque eles não podiam ficar sem o serviço. Porque os clientes deles reclamavam com eles. Então eles davam preferência no pagamento do nosso. A gente chegou a ficar 2 milhões negativo com eles, digamos assim. Caramba, é Che- muito dinheiro. É muito dinheiro. Chegou um momento que eu falei assim: será que eu vou receber? Eu já tô preocupado. Será que eu vou receber? Aí eu liguei pra eles e falei: gente, só pra saber, vocês estão quebrando? Porque tá 120 dias, eu não recebi nenhum mês, tô fazendo 10, 20, 30 obras pra vocês por mês, gente. Minhas contas estão pagas já. Eu já tirei esse dinheiro do caixa, cadê? Vocês vão me quebrar. E aí eu tomei essa decisão. Depois que eu fiz isso, melhorou muito a minha vida. Não tô dizendo que não tem problema de caixa, ok? Você resolve pegar uma obra um pouco maior, muito maior, na Sim. verdade, você põe muito dinheiro na frente, agora tá aparecendo cliente para pagar 90 dias, sem nenhum adiantamento, e obra é difícil, porque a obra você paga tudo adiantado para receber em 90 dias depois que acabou a obra, né? Então dura um mês a obra, você já pagou tudo, aí dá mais 90 dias, são 120 dias, né? Que teu dinheiro tá na praça e você não recebeu. Então, essa é uma grande dificuldade ainda. Algumas a gente consegue fasear por entrega, outras não. Mas acontece. Mas quando a gente decidiu fazer isso, cara, foi um alívio muito grande, assim, pra mim, porque eu vivia preocupado com isso, se ele ia pagar, se ele não ia, desesperado. Agora a preocupação era, se ele não pagar, eu vou estancar. Uhum. Eu não vou fazer mais obra. E sem medo de perder as demais obras que eles passariam pra nós. E na verdade eu nunca perdi. Quando a gente liberou, a gente nunca perdeu. Ele só pagou mais rápido e continuou passando as obras pra gente. E coisa de falar assim, olha, Cauê, eu vou te passando, não precisa fazer não, tá? Eu vou te passando pra quando a gente pagar, você já libera tudo. Era assim, ou seja, a parceria continuou, é algo comercial agora, pelo menos do nosso lado, porque a gente entregava um bom serviço e ponto. É isso que interessa, Exatamente. tá? Então, acho que sobre essa demissão de clientes, para nós foi muito importante por conta disso. A gente se libertou dessas coisas e conseguimos utilizar para Perfeito. a nossa energia para outra. E com relação à parte dessa concorrência desleal, né? Isso para nós, cara, eu já sabia que isso ia acontecer. A grande realidade é essa, tá? Porque é commodity. No final das contas, Uhum. ninguém vê valor, né? Então, quando você vai concorrer com a mesma empresa que tem um eletricista que bota a escada em cima do carro e sai fazer a obra, não tem como se concorrer com preço. O que você vai fazer? Ou você vai mudar o teu perfil de cliente que você vai atender, Perfeito. ou você vai procurar convencer esse cliente e vai brigar com esse cara. Eu fiz as duas coisas. Então hoje a gente tem um pitch formado para convencer esse cliente, eu não posso deixar de atender, mas a gente também mirou em outros lugares que esses caras não entram. Aí eu vou Uhum. concorrer com empresas ou do ramo ou não, que tem o conhecimento, mas que vai passar por uma análise técnica, que vai passar por um crivo de uma área, geralmente um B2B, né? E aí você já elimina todo esse pessoal. Por quê? Perfeito. O cara não tem documentação. O cara que vai para casa de uma pessoa cobrar R$ 1.000 em uma instalação, que teoricamente deveria custar 2,5, 3, ele não tem ASO, ele não tem NR10, ele não tem NR35, documentos básicos, isso é o básico do básico. De Que segurança, né? segurança que você precisa para entrar. Eu tenho ISO 9001, então eu nem de Que é longe... super difícil tirar, né? a É super certificação. difícil e custoso. Então, nem de longe eu posso pensar em não ter esse padrão. Então, a partir disso, a gente tenta convencer esses clientes com um pitch que a gente já tem validado. Né? Então, tem uma pessoa hoje que só cuida de B2C, que geralmente é o cliente que tende a fechar com o eletricista. Né? Eu chamo de eletricista comum, né? Que é aquele cara que vai lá, passa o fio. A gente brinca de Zé Faísca, né? Zé que Faísca. 99% não sabe a norma, mas fala que sabe fazer. Aí ele faz porque aprendeu de um jeito lá e geralmente tá errado, né? Tá fora de norma. Então, a gente lida dessa forma. A gente virou a nossa atenção para um cliente mais high ticket, né? B2B O B2B também o high ticket e um o B2C. High High ticket. Yes. E aí, ó, sim. Então, a partir disso, a gente conseguiu melhorar o nosso ticket médio, isso foi muito interessante. Legal. Melhoramos o nosso ticket médio, então eu preciso fazer menos vendas para chegar no meu objetivo. Isso ajuda também, porque aí Exatamente. a máquina pode ser um pouco mais Eficiência. enxuta, Exatamente. pode ser um pouco mais enxuta, e eu consigo, de certa forma, escalar um pouquinho melhor, que serviço é difícil, né? Escalar um pouquinho melhor e um pouquinho mais, com mais eficiência, né? Você falou yes.
Faz negócio lá nos Estados Unidos também? Já tem instalado lá carregadores? Ainda não, porque, como eu falei, eu gosto de qualidade, cara. Eu não vou sair fazendo na loucura e na Fazendo por doideira. fazer. Não faço. Eu sei fazer, eu poderia ter aberto já, poderia estar rodando. Só que, cara, lá é tudo por estado, né? Então, o estado que As eu tô... leis são muito específicas de cada estado. Exato. Então, o que eu penso? Eu falo, ou eu conheço 100% disso aqui, ou eu entro com alguém que conheça. E mesmo Certo. que eu entre com alguém que conheça, eu preciso confiar. Uhum. Então, enquanto isso não acontecer, a gente não vai abrir. Eu sei Uma que é um decisão importante. é uma decisão importante. E para eu fazer algo que eu vá pegar a imagem da empresa e, de certa forma, denegrir de alguma forma, eu prefiro não fazer. Perfeito. Então, eu tenho que ter total segurança disso. Então, a gente está estudando as normas, as leis, tudo certinho, para a gente entender como nós vamos começar, por Uhum. onde nós vamos começar e qual é o diferencial que eu vou entregar num mercado que já está muito mais estabelecido do que o nosso aqui no Brasil. Muito mais, né? Eles têm muito mais pontos instalados lá. Eu vou passar uma coisa que nós nem vamos entrar aqui, talvez, mas, por exemplo, o nosso maior problema aqui no Brasil para instalação de carregador é a demanda energética. Não é nem a demanda energética, é a disponibilidade de energia, que é uma coisa diferente da outra. Se você precisar colocar um carregador rápido em algum lugar, você vai precisar solicitar para concessionária de energia 6 meses Pra eles autorizarem. para fazer todo o processo. E você tá com o ponto funcionando. Burocracia desnecessária. Muito Né? alta. Nos Estados Unidos, 15 dias. Por isso, é mais fácil fazer negócio lá em todas as camadas, em todas as esferas. Entende? Então, assim, esse é um ponto que é o tendão de Aquiles que nós temos hoje. É o calcanhar de Aquiles que nós temos hoje. Então, poxa, se eu tivesse essa liberação muito mais rápida, eu conseguiria colocar muito mais carregadores Muito mais, rápidos do que o que muito a gente mais. tem hoje. Entende? E Cauê, conta pra gente aqui, pros nossos espectadores, sobre o maior hub De tá? recarga de da recarga América da Latina. América Latina, que foi um projeto entregue pela Big Green aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Conta pra gente desse projeto. Poxa, cara, esse é um projeto que foi super desafiador. O Guilherme Galhardo lá, o diretor da Volvo, me ligou. Ele falou, Cauê, vocês têm o menor preço. Eu quero fechar com vocês, mas você tem que ser muito sincero comigo. Eu tenho que entregar isso aí, salvo engano, era em 30 dias. 30 dias. 30 dias. Quantos pontos de carregamento? Eram 84 pontos na época. Só que tinha pintura de vaga, tinha que passar calha, passar cabo, testar tudo. Cara, e o condomínio só podia trabalhar naquela época, antes de conversar em um determinado período. Você tem que me garantir que você consegue em 30 dias, porque nós vamos inaugurar o escritório da Volvo e tem que casar com a entrega. Então, Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. E ali, você tem 30 dias para fazer, porque a inauguração vai ser em 30 dias. Então, pode ser um tiro no seu pé se você falar que sim e não conseguir, mas pode ser uma vitrine muito grande. A gente já era parceiro Volvo, pode ser ainda melhor para vocês caso vocês consigam. Eu falei, não consigo te responder agora, obviamente, vou reunir o time operacional e já te mando uma. Te ligo hoje, tá bom. E o Guilherme, cara, o Guilherme é muito direto também. Eu gosto de tratar com gente assim. Ele fala o que tem que falar, cara. Se tá ruim, ele vai falar que tá ruim. Ponto. Eu gosto disso. E ele foi bem sincero comigo, eu gosto disso. Segui meu time e falei, time, juntei todo o time operacional, porque eu sabia que ia ter que estar todo mundo envolvido. Eu falei assim, eu não tô aqui para perguntar se nós podemos fazer. Não é essa a pergunta. A situação é essa, é o que nós temos que fazer Pra entregar em 30 para entregar dias. em 30 dias. Cara, nós chegamos em uma conta lá que nós íamos colocar trabalho, aí eu ia ter que desbloquear com eles, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, se você fosse de madrugada, ia ter gente lá. Se você fosse de tarde e de noite, qualquer hora teria do que pegar dia, uma liberação do teria condomínio. que pegar uma liberação do condomínio. Então, a gente conseguiu essa liberação. Falei, Guilherme, se você conseguir essa liberação aí, a gente confia que você vai ter esse trabalho entregue nesse tempo. Cara, inacreditável. Eu tava muito apreensivo, sabia que dava pra ser feito, mas tava muito apreensivo. A gente tá falando de 29 quilômetros de cabo. Só pra você ter uma Caramba, ideia é muita de, coisa. de quantidade de. E aí de você veio cabo. pro Brasil pra acompanhar ou você não morava nos Estados Unidos Eu não ainda? morava lá ainda, então, mas assim, eu posso ser muito sincero, eu tenho que dar os créditos pra minha equipe, cara. Se eu fui no condomínio Legal. 2 vezes, foi muito. Cara, Cíntia, Vinícius, falar nome aqui eu sei que é complicado, mas Cíntia, Vinícius, Léo, foram pelo menos 30 pessoas envolvidas nisso, sabe? Mas na liderança dessas que eu falei aqui. Bacana. Então, eu falei, gente, eu confio em vocês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Se vocês precisarem de alguma coisa e que eu desbloqueie alguma coisa, vocês vão falar comigo, não esperem 2 dias. Se precisar hoje, fale hoje comigo, que eu vou desbloquear. Cara, o negócio fluiu tão bem. A Volvo acompanhando, porque tava tendo obra no escritório deles em cima e na garagem embaixo. Eles acompanhando, eles vendo a evolução e vendo que a coisa ia acontecer. E no desligamento, a gente não entregou em 30, a gente entregou em 25.
Que espetáculo. E no desligamento, a gente só não entregou em menos, porque quando a gente foi fazer o desligamento para conectar a energia, Uhum. você tem que desconectar o prédio inteiro. Então é marcado uma agenda para, né, Quando não tem ninguém quando é não um tem prédio ninguém é um corporativo, prédio ninguém corporativo. pode estar trabalhando nesse horário. Então é de madrugada em um dia específico, era um sábado de madrugada, de sábado para domingo. Tava tendo nesse dia, o prédio não sabia, o casamento de alguém lá, muito importante, não quiseram nem falar o nome, que a gente jamais poderia desligar a energia naquele momento. Então, a gente teve que esperar mais uma semana. Ou seja, a gente entregaria aquilo em 20 dias. Mas ainda deu tempo de ser em menos que 30, né? Deu tempo de 100 menos, a gente entregou em 25, mesmo com esse percalço. Então, a gente fez a conta para entregar antes. E, cara, uma coisa mais importante que isso ainda, às vezes o pessoal fala assim, poxa, então você fez um negócio tão rápido, só que não foi com tanta qualidade, por incrível que pareça. Nós fizemos com uma qualidade tão diferenciada ali, que 2 ou 3 anos de operação desse hub de recarga, nós nunca tivemos um chamado em garantia. É um ano de garantia, Uhum. não teve. A gente só tem chamado lá quando alguém passa com o carro em cima do cabo e leva o carregador embora, que a gente tem que pôr na parede de A novo. pessoa sai com o carregador plugado no carro Então, e... assim, o carro, você nem consegue sair com o carregador plugado porque ele entende que tá plugado, né? Mas se você põe no carregador ali e fica o cabo no chão, aí roda o pneu e recorteia, tá. É a roda... a roda passa enroscando no cabo. ali e puxa o carregador. Aconteceu 2 vezes isso, a gente foi chamado essas 2 vezes para resolver esse Entendi, problema. entendi. Então, 3 anos, as únicas 2 vezes que nós fomos para resolver problema foi o carro que passou em cima do cabo e levou o carregador junto, porque deu lá atrito, né? E levou, e o carregador ficou pendurado. Então, cara, você fazer um trabalho desse tamanho, 84 carregadores na potência, que é uma potência gigantesca, sem atrasar, sem ter problema de garantia, em 84 pontos. Poxa, imagina o quanto de aperto que você não fez, sabe? Cada carregador são pelo menos 20 apertos, 20 parafusos você tem que apertar para pôr cabo e tirar cabo. Faz isso vezes 84. O cara que tá fazendo ali, a quantidade de equipes que fez para você manter o padrão do que foi feito. Eram mais de 10 equipes trabalhando simultaneamente e tinha que ter o mesmo padrão. E você acompanhar isso. Então, isso foi todo mérito da minha equipe. Eu não tive mérito nenhum nisso. O único mérito que eu tive nisso foi juntar todo mundo e falar pro Guilherme: beleza, Bora fazer. bora fazer. O resto todo foi a nossa equipe. A gente fez até uma placa, entregou para cada um que participou do projeto. É a grande entrega que vocês tiveram até hoje, ou já teve uma outra maior? Cara, eu acho que de importância, acho que é a nossa grande entrega, sabe? Porque projetos grandes a gente teve. Sim. Teve muitos grandes projetos, inclusive projetos em shoppings, né? Projetos bonitos, mas eu acho que projetos importantes que eu diria que teve uma visibilidade muito grande foi esse Muito hub de legal. recarga, sim. Mas assim, a gente faz projetos, são mais de 12 mil carregadores instalados, então a gente tem projetos gigantes, projetos... Esse não foi o maior que a gente fez, mas em ambiente privado foi o maior da América De Latina. 22 mil no Brasil, 12 mil foram feitos pela Big Green, que tá mais de 50%. É porque esses 20 mil que a gente coloca são públicos, né? Então tem muito mais instalado na casa do pessoal. Uhum. Então, eu diria que a gente tem um market share hoje, pelo nosso estudo. Obviamente que sempre quando você vai falar, você vai puxar a sardinha para você, mas eu não tenho interesse nisso. Mas 30% a 35% do market share Que é do muito mercado relevante. é muito relevante. Muito legal. É muito relevante. E aí, Cauê, vou voltar um pouquinho no tempo aqui para inicinho de 2025. Janeiro ou fevereiro, não me lembro ao certo, mas acho que foi janeiro. Você procura o Sales Club e vem na nossa imersão, que hoje se chama Sales Strategy, que é a imersão estratégica de vendas direcionada para empresários e empresárias. O Cauê vem nessa imersão e opta por seguir com a gente como um membro da comunidade Elite Sales Club. Primeiro, o que te trouxe, o que te fez procurar o Sales Club, o que te fez fechar o Elite e como tem sido essa jornada Elite que já tem aí mais de um ano? Quais foram os resultados, ganhos incrementais que a gente tem conseguido trazer nessa jornada para Big Green? Acho que o primeiro ponto importante é que eu, por ser comercial a vida toda, foi a última coisa na minha empresa que eu resolvi olhar. Então, a gente tinha sempre uma demanda que vinha até nós, até porque eu tô no mercado há muito tempo e todo mundo me conhece, então... Muita indicação. Era só indicação. Era só indicação. Então, a gente vivia, os nossos resultados todos vinham através do meu nome. Então, poxa, o Cauê, ele é um cara muito respeitado, porque tá aqui há muito tempo no mercado, eu conheço, aí um indicava pro outro, porque a gente sempre fez
Eu sou respeitado porque meu serviço é bem feito. Eu não sou respeitado porque eu vou em podcast, nunca fui, é o primeiro. Eu não sou respeitado porque eu falo na internet. Não, eu não sou referência de nada pra ninguém. É porque a Big Green entrega um serviço de qualidade. Perfeito. Ponto. Entende? Eu preciso expor mais isso? Preciso. Dentro das minhas redes, aparecer um pouquinho mais? Talvez. Mas eu nunca fui esse cara de ficar fazendo conteúdo. Não é meu negócio. Meu negócio é abaixar a cabeça e trabalhar. Então, eu tenho que te entregar bem, porque eu sei que se você gostou do que eu te entreguei, você vai me indicar. Então, sempre foi esse o meu principal canal de aquisição. Eu nem falava essa palavra bonita. Canal de aquisição antes dos sales. Beleza. Então, era só eu e eu. Então, eu sempre bati meta na minha vida, eu colocava as minhas metas e bati. Eu era o único comercial da minha empresa, ponto. Só que eu estruturei todas as áreas. Então, a área operacional, 6, 7 pessoas para gerir os projetos que eu vendia e tudo mais. Então, eu comecei a falar, poxa, eu não aguento mais fazer isso, eu não consigo. E, além do mais, a falta de organização está sendo um gargalo para o crescimento. E aí eu falei, cara, tudo bem, eu já estruturei a empresa inteira. Todas as áreas tem pelo menos uma pessoa trabalhando. Tem as lideranças. A área comercial tem só eu. E quando eu olhava para as outras empresas, era o contrário. A área operacional era muito maior que a área comercial era muito maior que a área operacional. Então, eu falava, cara, onde é que eu tô errando? A empresa é espelho do dono. Então, eu vim da área comercial, foi a última área que eu organizei. E aí eu pensei, poxa, eu vou organizar a área. Eu falei, cara, eu posso organizar essa área da forma mais difícil ou da forma mais fácil. A forma mais difícil era eu estudar tudo sozinho para pensar como desenvolvimento de área e fazer isso acontecer, ia demorar muito mais tempo. Ou eu ia atrás de uma empresa que fosse referência para me ajudar com essa organização. Eu não conhecia o Elite, eu conhecia a imersão 360. Então, eu fui lá, fiz a inscrição na imersão 360 e depois eu ouvi falar de um negócio chamado máquina de vendas. Aí eu falei, opa, vocês vão ajudar a estruturar a área comercial da empresa. Eu vim fazer o curso para aprender fazer o quê? Estruturar a área comercial de uma forma mais rápida. Aí eu falei, cara, além de eu estruturar de uma forma mais rápida, eu posso estruturar de uma forma mais assertiva para ser mais rápido o meu resultado. E aí que foi quando eu decidi entrar como membro Elite para me trazer esse retorno. E a partir de então, a gente tinha um outro medo, né? Poxa, eu vou ter budget para colocar tanta gente aqui, porque eu já sei que vai vir. Eu já li alguns livros que falam sobre isso, então a gente já tem uma ideia, a gente já sabe como faz, eu já tinha estruturado algumas equipes, mas mexer com o dinheiro dos outros é mais fácil que o nosso, né? Então eu falo, caramba, eu vou passar de uma folha talvez aí de X para 3X de repente, dependendo da estrutura que eu vou fazer. Então, foi um desafio nosso, né, junto com o Mateusão lá, a gente fez um desafio de, poxa, eu tenho que chegar num nível que eu possa pagar, depois que isso se pagar eu começo a melhorar. Então a gente fez o ideal, eu falei, vamos montar o ideal. A gente monta o que é ideal e depois a gente faz o que é o necessário. E a partir daí a gente começou a estruturar e isso já tem trazido resultado, primeiro, pra gente de, eu não tô mais 100% nisso, né? Que antes era um vendedor essencial. Se te tirasse, a máquina parava. Parava. Hoje não para mais, então hoje eu tô aqui conversando com vocês, a máquina tá funcionando. Eu lidero. A gente não teve budget ainda, eu não tive coragem ainda de colocar uma pessoa de liderança nesse momento, porque primeiro que é um investimento alto e o segundo, talvez o mais importante, é que o comercial sempre foi meu xodó, né? Então, eu teria que pôr uma outra pessoa que pudesse entregar a energia que eu entrego para isso e que fizesse tão bem quanto eu acho que ela deveria fazer. Aí que mora o problema. Entregar tão bem quanto eu acho que ela deveria. Ou seja, eu vou medir essa pessoa com a minha régua. Isso não é bom. Então eu não tô preparado ainda. Essa que é a realidade. Mas eu tô chegando muito próximo de estar. Mas de qualquer forma, eu cheguei por um propósito, encontrei exatamente a resposta que eu precisava, eu queria ouvir aquilo, né? Eu precisava montar uma máquina de vendas da forma mais estruturada possível e assertiva. Eu tive essa possibilidade, conseguimos fazer. Hoje, depois de um ano aí, nós temos a máquina implementada e funcionando. Agora o Matheus está acompanhando a máquina e me dá uns insights. Poxa, eu estou olhando para isso, agora eu estou olhando. Antes eu não olhava a produtividade, agora eu estou olhando a produtividade do pessoal, porque não passava pela minha cabeça como é que eu poderia implementar a parte de produtividade de ligação, de tarefas concluídas, sabe? Agora a gente já tem isso. Eu já tinha CRM, eu já tinha tudo. Só que eu mudei CRM por conta disso, para ter acesso a mais números. Precisou fazer vários ajustes. Hoje eu olho mais para números, antes eu não olhava tanto. Porque, cara, eu sempre fui assim, eu sempre bati meta. Então não tem que ficar olhando número, eu bato meta, não preciso olhar número.
Só que aí você começa a ter concorrência, aqueles clientes que vinham de forma orgânica não vêm mais, porque ou até vem e o teu preço está mais alto do que um cara que é menor do que você. Hoje eu tenho uma estrutura grande para pagar. Aquele cara tem ele e a mãe dele na casa dele. Não necessariamente o serviço é ruim. O serviço também é bom. E tem 2 pessoas só para pagar aquela estrutura. Então a pessoa fala assim: o Cauê é caro. Só para obra muito grande a gente pega ele porque a gente sabe que ele entrega. Eu ouço de um cliente meu: esse é o cara mais rico da mobilidade elétrica. É caro, funciona. É muito bom, mas é caro, viu? Ele fala, toda vez que esse cara me encontra, ele fala Ele isso. repete essa. Ele repete essa toda vez. Não é ruim pra mim ouvir isso, quer dizer que ele tá reconhecendo o nosso trabalho por ser bom, mas coisas pequenas ele não passa pra gente. Boa. Cauê, vamos encaminhando para o nosso bloco final aqui. Eu ainda tenho mais algumas, volta de 3 perguntas. Onde você quer chegar como empreendedor e para onde você quer levar a Big Green nos próximos anos? Cara, eu quero chegar em uma empresa que faça diferença na vida das pessoas, primeiro ponto. Tá? É o meu principal objetivo. Eu não tô preocupado em ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Quero ficar despreocupado, obviamente. Mas a minha principal preocupação não é essa. O dinheiro sempre chegou pra mim, eu tentando fazer o meu melhor, não com base no que eu vou receber na frente, mas com base em de fato entregar o melhor. Então, o meu primeiro ponto aqui, até a nossa cultura é através disso, né? Eu invisto em cultura por conta disso. Então, eu quero que a nossa árvore seja grande o suficiente para dar sombra para muita gente. Legal. Entende? Esse é o meu principal objetivo. Então, o que eu mais gosto é quando alguém fala para mim: Cauê, comprei meu primeiro apartamento. Cara, eu fico muito feliz. Quando alguém fala: Cauê, comprei o meu carro. E o cara falava assim: eu tenho carta, mas não sei dirigir. Eu sentava do lado dele no carro e falava: vamos dar a volta no quarteirão aí, bora? Eu vou bater seu carro. Aí se bater, você paga. Responsabilidade, não é? Eu tô te dando a possibilidade, tô gastando meu tempo com você pra te fazer melhor. Vambora. E fica, vai pra cima, vai pra baixo, ensina o cara da prática pra ele dirigir, pra ele poder comprar o carro dele. E aí a gente faz com que ele tenha a possibilidade de comprar uma coisa que ele nunca pensou na vida dele fazer. Então esse é o meu principal objetivo. O segundo objetivo, depois que eu conquistei, e já estou conquistando isso, tá? Eu não preciso ter 300 funcionários, 500 pra conquistar isso. Só de ter as pessoas que eu tenho lá, eu sou muito feliz, sou muito grato e tô vendo a evolução delas através do trabalho que elas estão entregando, tá? Eu não tô fazendo nada mais, só tô retribuindo o que elas estão fazendo por mim. Então sou muito grato pelo time que eu tenho hoje. A segunda coisa é de fato querer que a Big Green se torne continue sendo uma referência nesse mercado. Eu não tô aqui para brincar, a gente não vem aqui para passear. A gente vem aqui para mostrar a qualidade no que a gente faz. Brinquei com você antes, eu falei, cara, o meu negócio, eu não faço instalação para o cliente, eu faço para o meu concorrente. Eu tenho que agradar meu concorrente. Nenhum concorrente meu pode chegar e falar para qualquer outra empresa de que não, a Big Green não entrega um trabalho bom. Eles têm que olhar para minha instalação e falar assim, caramba, esses caras aqui, se eu vacilar, eles tomam tudo. Porque, de fato, não tem nada para falar sobre o que a gente faz. Eu perco a instalação, mas faço correto. Eu sei que eu não vou ter problema com isso. E se eu tiver problema com isso, meu pós-venda é perfeito. Entra no meu Reclame Aqui, não tem um. 12 mil instalações, não tem um Reclame Aqui. Pega outras empresas. Pode pegar. Qualquer uma. Acho que a nossa empresa é a única que não tem Reclame Aqui. Porque eu sigo à risca o que a gente tem que fazer. E você sabe que às vezes você faz besteira. Só que como que você vai resolver a besteira que você faz? Resolve. Resolvendo. Você tem que resolver rápido pro cliente não te pegar. E depois, obviamente, você vem em terceiro. Eu tenho uma garantia aí pessoal, né? Uma questão pessoal. Só o terceiro é ter uma garantia de você começar a evoluir. A minha vida já é muito boa, eu não tenho do que reclamar. Tudo que eu como em bons lugares quando eu quero e eu tenho condição de trabalhar, entendeu? Tendo saúde para trabalhar, tá ótimo. Né? Aí vai sobrando um pouquinho pra gente lá, a gente vai guardando. Mas o importante é eu ter essas duas coisas primeiro. Então é a Big Green ser reconhecida pelo que de fato a gente trabalha para que ela seja reconhecida. Então nosso time tenha o mesmo pensamento e fortalecer a nossa marca cada vez mais. O meu marketing, são quase 7 anos de empresa. 6 anos no nosso marketing para fortalecer a marca só. Não era para ganhar dinheiro. Foi começar a querer ganhar dinheiro ano passado, quando a gente implementou a máquina para trazer um canal novo. Só trabalhando na construção da marca, Só o construção de branding marca. sendo fortalecido nesse... Nunca fizemos marketing e investimos para trazer lead. Nunca. Agora que a gente está fazendo para trazer lead, para ter venda recorrente. Legal. Entende? E nossa audiência é formada por líderes que trabalham em empresas, por líderes de negócio, por empreendedores e empreendedoras.
Queria que você deixasse um recado para essas pessoas e que imagino que possa ser também um recado que você deixaria pro Cauê de 2019, antes de fundar a Big Win. Cara, eu acho que pra mim, pensando na minha trajetória, se eu fosse dar um recado pra mim mesmo, era foca um pouquinho mais no financeiro da sua empresa. Acho que eu não tinha isso como um coração. Pra mim, o tripé era vendas, né? Quer dizer, o coração é vendas, mas se eu vendesse, estava tudo certo na minha cabeça. Uhum. Só que cada vez que você mais entende um pouquinho mais sobre isso, mais uma vez, eu não sou tão conhecedor assim, eu tô aprendendo sempre, né? Eu não conheço tudo. Cada vez mais que eu aprendo, eu acho que se eu tivesse focado um pouquinho mais na parte financeira lá atrás, a gente teria construído talvez coisas mais rápido e eu teria mais coisas construídas hoje. Eu poderia ter hubs de recarga, sabe? Eu poderia ter milhões para investir hoje se eu não tivesse, talvez, tivesse tido uma análise financeira melhor. Sim. Não só pensar em venda. Acho que a primeira coisa Um que eu faria financeiro mais conectado ao negócio. a um negócio. E não só o clássico contas a pagar e contas a receber como uma Só área de tinha isso. back-office operacional. Não. Financeiro, ele precisa estar muito conectado Financeiro, vamos por ao uma palavra negócio. bonita? Financeiro como Crescimento. estratégia. Exatamente. Eu fui começar com isso ano passado direito, cara. Ano retrasado a gente começou a olhar pra isso mais forte mesmo. Mas começou, isso que é o importante. Começou. Então cada um tem onde melhorar. Tem o seu tempo, né, também. O nosso é aí. Então eu acho que eu falaria isso pra ele. E se eu pudesse dar um conselho de coisa que a gente faz, Sim. que se acertou muito com relação à cultura. Isso é uma das principais Você diria para os coisas. empreendedores darem foco e prioridade Total. na construção de cultura organizacional nas empresas deles. Quem acha que é balela isso, cara, mudou Tá por o fora. jogo. Mudou o jogo total. Mudou o jogo total. Traz todo o resultado, cara. É inacreditável. Eu vou te comentar um negócio que a gente comentou lá fora. Eu nem ia comentar aqui, mas que a gente comentou lá fora. Todo mundo aqui é empresário, sabe que às vezes a gente tem problema de caixa, né? Então, quando a gente tem problema de caixa, cara, a gente não dorme. Porque você não sabe como você vai honrar com as tuas necessidades a curto prazo. Uhum. Né? Tem gente que é picareta e fala, rola isso daí, não pago, não sei o que. A gente não tem. A gente tem um ser humano aqui dentro da gente que, é a primeira pessoa que não recebe a gente, né? Então, hoje, inclusive, meu salário é menor do que o dos meus funcionários. Então, cara, eu não ligo, sabe? Pra mim, a minha vida é muito boa e tá ótimo do jeito que tá. Então, a gente na época tinha 30 funcionários. Na época. Não faz nem muito tempo, né? Mas tinha 30 funcionários. Ao ponto de 10% da minha empresa chegar e me oferecer ajuda do meio pessoal. Então, por exemplo... Incrível, eu nunca ouvi nada parecido. A pessoa chegar pra mim, Cauê, eu analisei aqui, eu tenho a possibilidade de pedir 50 mil em empréstimo na pessoa física, eu jogo pra conta da empresa e vocês vão pagando a parcela. Olha só. Uma pessoa falou isso. A outra chegou pra mim e falou assim, Cauê, se você não quiser, se você puder, não precisa pagar meu salário, não. Eu sei que é pouco pra o que tá acontecendo, mas vai ajudar. A outra falou assim, eu tenho 20 mil guardado, eu queria colocar aqui na empresa, depois me paga quando puder. Cara, óbvio que eu não aceitei, né? Acho que não tem sentido, mas olha o nível que chegou. Eu acho que eu sou um bom funcionário quando eu era, sabe, um funcionário, CLT, eu achava que eu era um bom, porque eu me doava muito, eu sempre trabalhei muito, eu virava à noite, eu nunca tive preguiça de trabalhar, eu sempre quis ser o melhor no que eu fiz, e eu nunca na minha vida pensei, eu vestia a camisa muito, não podia falar mal de onde eu trabalhava, eu não deixava. E eu nunca na minha vida passou pela cabeça, em algum momento que eu percebesse que a empresa estivesse mal, ou com caixa ruim naquele momento, ajudar não pagando meu salário, ou tirando da minha conta pessoa física para pôr na empresa. Nunca passou pela minha cabeça. E quando eu vejo um ato vindo desse pessoal, eu vejo que a cultura valeu a pena. Valeu a pena todo o investimento de energia, de tempo, de recursos. É muito para louco. fazer a construção cultural. É muito louco. Então isso para mim é o sangue verde. Eu percebo que essas pessoas têm o sangue verde correndo nas veias, sabe? Então eu falo, cara, se um dia eu precisar... a gente tem gatinho lá na empresa. As pessoas se preocupam em ir de fim de semana. Eu posso passar de fim de semana lá cuidar delas para sua mãe, que minha mãe geralmente vai todo final de semana lá. Para sua mãe não ter que ir lá olhar elas para descansar um pouco. As pessoas falam isso. Elas querem ir para a empresa para olhar o gato e ficar. A gente fica umas 2 horinhas lá, né? Quando eu tô aqui, eu fico o dia inteiro lá trabalhando de sábado e domingo. Mas quando eu não tô, é minha mãe que vai. Então ela vai e fica umas 2 horinhas de sábado e de domingo. As pessoas falam, fica na sua casa, deixa que eu vou esse fim de semana para você. Legal demais.
São coisas que cara, Sensacional. obviamente eu tenho muita sorte de ter também as pessoas junto comigo. Mais uma vez, o Vinícius incrível, assim, é uma coisa que eu dei muita sorte mesmo. Acho que foi o primeiro estagiário que eu tive. Não, o segundo estagiário que eu tive. E eu já acertei, assim, sabe? Legal. Então, acertei não, foi sorte, tá? Que eu não sabia nem fazer entrevista naquela época. Então, eu dei muita sorte e a pessoa que comprou a nossa ideia, que participou desde o começo e que construiu tudo isso com a gente. Um dia vai ser meu sócio, com certeza, ele já sabe disso. Maravilha. Pega essa, Vinícius. Cauê, obrigado, irmão. Obrigado, Foi uma Pedro. aula. Você não tem noção do quanto eu aprendi hoje aqui sobre empreender, sobre construção de cultura, sobre demitir clientes não tão bons assim para a empresa. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco em mais um episódio do Pode Ser Elite. Nossa comunidade é melhor porque você está lá conosco. Pedro, eu é que te agradeço de novo, espero que tenha contribuído um pouquinho, que minha história sirva de contribuição para poder melhorar um pouquinho a história de cada um aí. Maravilha. Para você que está aí ainda no Spotify, no YouTube, não se esqueça de nos seguir no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho das notificações para você não perder os lançamentos de todos os episódios desta temporada do Pode Ser Elite, tá bom? A gente se vê no próximo. Um abraço.